Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia e mais um vídeo sobre as nossas curiosidades. E ainda no ritmo de comemoração do nosso bicentenário, do nosso processo de independência, as nossas curiosidades hoje vêm com um tema sobre a independência, sobre este contexto do 7 de setembro. E aí, em especial, 4 momentos, 4 acontecimentos que vão marcar nosso processo de independência, nosso 7 de setembro, enfim, toda essa atmosfera que levou o Brasil à sua autonomia perante a Portugal e começou de forma direta a construir o nosso país. Então, nossa primeira curiosidade hoje é o dia do Fico. No dia 9 de janeiro de 1822, nós temos uma das datas mais importantes sobre o processo de independência. É nesta data que, em 1822, o Dom Pedro, então, frente às pressões das cortes portuguesas, decide, então, apoiado por um grupo de brasileiros, permanecer no Brasil e não respeitar ou não cumprir as ordens que vinham de Portugal, exigindo o retorno dele a Lisboa. Então, no dia 9 de janeiro, o Dom Pedro decreta aquilo que fica conhecido como o Dia do Fico. E esta é uma das datas aí que marca o início de forma mais consistente do nosso processo de independência. E aí começa a se desenrolar um processo bastante tenso de relações entre Portugal e o Brasil nesse momento. Isso vai discorrendo até nós chegar no dia 2 de setembro de 1822. Isso mesmo. Na verdade, o nosso grande dia da independência acontece no dia 2 e não é feito pelo Dom Pedro, mas sim pela princesa Leopoldina. Desde o dia 13 de agosto de 1822, quem comandava, governava o Brasil era então a princesa Leopoldina. E diga-se de passagem, a primeira mulher a assumir um cargo político executivo no Brasil. Então, graças à sua viagem a São Paulo, o Dom Pedro então abriu mão ou colocou a princesa Leopoldina como uma governante regente durante este momento para ele realizar a viagem. E é justamente durante esse momento que vem as ameaças mais consistentes do Dom Pedro, contra o Dom Pedro, exigindo que o casal voltasse imediatamente a Portugal. Então, nesse dia, no dia 2 de setembro, a princesa Leopoldina convoca o gabinete ministerial e, junto com o José Bonifácio, que é uma das grandes figuras do processo de independência, eles decretam oficialmente a separação oficial de Brasil a Portugal. O que o Dom Pedro vai fazer é receber cartas, recebendo a notícia desta separação oficial, mas a independência, a separação já estava decretada oficialmente e assinada pela princesa Leopoldina desde o dia 2 de setembro de 1822. E aí, às margens do rio Ipiranga, naquele dia 7 de setembro, o Dom Pedro então recebe e ratifica o comunicado que vinha da princesa Isabel. E aí vem a nossa terceira curiosidade. Por que que o Dom Pedro recebe essas cartas às margens do rio Ipiranga? De forma geral, devido a uma desinteria. O Dom Pedro, desde o dia 5 de setembro, vinha sofrendo com um forte desarranjo intestinal. Isso fez com que sua viagem mudasse o curso e também o ritmo, já que o Dom Pedro precisava literalmente se aliviar constantemente nesses últimos dias. Isso fez com que parte da comitiva, então, seguisse em viagem beirando o rio Ipiranga, em São Paulo, pelas condições, facilidades das suas necessidades especiais nesse momento. E aí é dentro disso que vem nossa quarta curiosidade. E para fechar, quando construímos a narração, idealizamos a nossa independência, construímos isso em específico a partir de uma imagem pintada de um quadro da independência, mas este quadro, poucas pessoas sabem, ele só foi pintado lá em 1888
no auge da crise do Império Brasileiro, quando Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, então contratou o Pedro Américo para produzir uma série de pinturas para tentar valorizar esta imagem da monarquia brasileira. E uma das imagens pintadas foi o quadro Independência ou Morte, esta que é a grande imagem, a idealização que nós construímos, principalmente no último século, de como foi e como aconteceu a independência. Mas o Pedro Américo nem vivo não estava e pintou este quadro a partir da narração desses episódios e também com uma tentativa de valorizar a nossa monarquia, enfim, o herói Dom Pedro pela independência nesse sentido. Então, muitos dos elementos do quadro que construiu esta ideia, o imaginário que nós temos da independência, na verdade, foram produzidos diretamente para provocar na imagem, né, na construção que as pessoas têm deste momento histórico, né, valorizando essa ideia. Por isso, Dom Pedro, no auge do seu cavalo, muito bem vestido, com a espada em punho, cercado de vários soldados, também todos, né, uniformizados dentro de um padrão oficial, né, coisa que não condiz com a realidade, já que o Dom Pedro estava há dias em viagem, estava à margem do rio Ipiranga devido aos seus desarranjos intestinais, né, não tinha toda aquela galera e não era um hábito fazer viagens naquele momento a cavalo. Então Dom Pedro estava com roupas cotidianas, possivelmente montado em um burro que era mais resistente para viagens longas, enfim, né, toda esta imagem, essa idealização da nossa independência, ela é construída a partir do discurso da história oficial. E aí a gente entra num ponto bastante importante que eu gosto sempre de ressaltar. A história é escrita pelos vencedores, né? Então aqueles que têm o poder de contar a história tendem a valorizar e contar a sua versão da história. Então o que o Dom Pedro II faz lá em 1888, quando contrata o Pedro Américo para fazer estes quadros, é justamente contar esta versão, talvez mais romantizada, mais valorizada justamente do nosso processo de independência e da figura do pai, também, né, construindo como um grande herói nesse momento. Tanto que aí uma curiosidade bônus, no início da nossa história de independência, a independência do Brasil não era comemorada no dia 7 de setembro, e sim no dia 12 de outubro, né, devido ao aniversário do Dom Pedro. Então, nos primeiros anos, as primeiras comemorações da independência era feito no dia do aniversário do Dom Pedro e não no dia, né, desta data importante do 7 de setembro. Então, depois, quando vamos construir a nossa história, quando vamos contar a nossa história, o 7 de setembro transforma-se em uma data simbólica desta ruptura nesse momento, né? Então, é importante sempre levar isso em consideração para entender um pouco disso, né? Então, o dia do Fico, um dia importante. A imagem, né, a figura da princesa Leopoldina é uma figura extremamente importante e fundamental para entender o nosso processo de independência, né? O papel que ela tem é um papel absurdamente importante nas decisões, nas tramas, né, nas discussões políticas que levaram o Brasil à independência nesse momento, né? Então, a partir daí, vamos construindo este imaginário a partir disso, né? Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades da independência, né? Então, deixa aí sua curtida e segue o canal.